paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 40ª e a quarta razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para destruir a inimizade entre as raças. Ele, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da sua cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios 2, versículo 14 e 16. A suspeita, o preconceito e as atitudes degradantes entre judeus e gentios. Não judeus, no tempo do Novo Testamento, eram tão sérios quanto as hostilidades raciais, étnicas e racionais de nossos dias. Um exemplo desses antagonismo foi o que aconteceu em Antioquia entre Cefas, chamado Pedro, e Paulo. Paulo conta a história. Quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar ao da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Pedro vivia na liberdade de Jesus Cristo. Apesar do fato de ser cristão judeu, ele comia com crentes que não eram judeus. O muro de separação havia sido derrubado, a inimizade foi vencida. Cristo morreu para conseguir isso, mas então alguns judeus muito conservadores vieram a Antioquia. Cefas apavorou-se, tinha medo de suas críticas, retraiu-se, portanto, de ter comunhão com os gentios. Antes de Cristo vir à terra, o povo de Israel, o povo de Deus, o qual recebeu a lei de Deus, a qual Deus deu a Moisés no Monte Sinai, tinha aquelas tábuas de pedra o mandamento de Deus e tinha a lei de Deus, a qual exigia do povo de Israel. As outras nações que viviam entregues em escuridão ainda não tinham se cumprido a promessa de Abraão e a se cumprir em Cristo para abençoar as nações. Então o povo não tinha a lei de Deus. O povo não conhecia a lei de Deus, o povo gentil. Já o povo de Israel conhecia. E nessa lei exigia a vontade de Deus. Quando Cristo veio, fez do povo judeus e o povo samaritano, os povos gentios, o único povo através da cruz do Calvário. Um povo que nunca guardou a lei de Deus. Então Pedro queria que esses povos vivessem nos costumes como judeus, andassem como judeus. E Cristo veio para isso, para desfazer essas inimizades. Cristo morreu para que derrubasse esse muro de inimizade. Mas Pedro estava construindo novamente, através de doutrinas e costumes de homem. Portanto, Paulo não se viu os que estavam no poder e não manteve a paz de modo a negar o evangelho. Confrontou publicamente a Pedro. Se sendo tu judeu, vive com o gentio e não com o judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Os judeus receberam a lei de Deus. Era obrigado a guardar a lei de Deus, só que eles não conseguiam, porque eles pecavam. E Pedro queria que os gentios guardassem a lei de Deus, vivessem conforme a lei de Deus. Mas ninguém cumpriu a lei de Deus, a não ser Cristo. Então Pedro é repreendido por Paulo, mostrando que os gentios nunca cumpriu a lei de Deus. E que ele foi justificado da mesma forma que ele foi justificado pela fé. Então só através da fé que o homem pode ser perdoado dos seus pecados e não se de fazer alguma coisa para agradar a Deus. Em outras palavras, o afastamento de Pedro da comunhão com os crentes não judeus comunicava uma mensagem mortífera. Você tem de tornar-se como judeu para ser completamente aceitável. Era exatamente o que Cristo morreu para abolir. Jesus morreu para criar outro caminho para a reconciliação entre as raças. O ritual e a raça não são mais os meios de união e felicidade. Todos os aspectos disso que separavam as pessoas terminaram nele, exceto um, o Evangelho de Jesus Cristo. É impossível construir uma união duradoura entre as raças, as nações, simplesmente dizendo que todas as religiões podem se unir como sendo de igual valor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus enviou ao mundo como o único caminho para salvar os pecadores e reconciliar as raças, as nações, povos e línguas eternamente. Se negarmos isso, estamos desvalorizando o fundamento da esperança eterna e unidade perpétua entre o povo. Por sua morte na cruz, algo cósmico
não regional, se realizou. Deus e o homem foram reconciliados. Somente quando as raças encontrarem e desfrutarem isso, é que elas se amarão e terão prazer umas nas outras para sempre. Quando venceu nossa alienação de Deus, Cristo venceu as inimizades entre as raças. Cristo é a única paz que pode dar ao homem. Foi através da sua morte que temos paz com Deus. Nenhuma nação vai ter paz com a outra nação através de guerra ou violência. Somente reconhecendo Cristo, o seu senhorio e reconhecendo o Filho de Deus como seu Salvador. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Cristo, sei que és meu refúgio, minha porção és, minha fortaleza és, o caminho és, a luz, o pão, a paz, o caminho és, a luz, o pão, a paz. Creio em ti, em tua palavra, em tuas promessas. Existo, respiro em ti. Ó Jesus, o meu provedor és, o meu descanso. Tu és o meu grande amor. O caminho és, a luz, o pão, a paz. O caminho és, a luz, o pão, a paz. Meu Senhor Jesus. Vida sem fim eu tenho, que flui da cruz. Tua graça sobre mim transborda, não tem fim. Paz no dia mau, tenho em ti, Jesus. Em ti eu justo sou, tenho paz com Deus. Vida sem fim eu tenho, que flui da cruz. Tua graça sobre mim transborda, não tem fim. Temor não há, meu refúgio és. Em ti eu justo sou, tu o caminho és, a luz, o pão, a paz. O caminho és, a luz, o pão, a paz. Meu Senhor Jesus, vida sem fim eu tenho, que flui da cruz. Tua graça sobre mim transborda, não tem fim. O temor se foi, meu refúgio és. Em ti eu justo sou, tu o caminho és. Tu és a luz, tu és o pão, a paz. O caminho és, a luz, o pão, a paz. Meu Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus.